Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 17ª semana de aula da disciplina de tópicos de física quântica. Na aula passada a gente viu a introdução do capítulo 41 sobre equação de Schrödinger em três dimensões e uma partícula em uma caixa tridimensional. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo falando sobre o átomo de hidrogênio e como usar essa equação de Schrödinger tridimensional para resolver o átomo de hidrogênio, as suas energias, né? Tá certo? Então, lá no capítulo 39, quando foi falado sobre o modelo de Bohr, né, os elétrons eles descreviam órbitas circulares, né, que obedeciam à mecânica newtoniana, né, e tinham valores quantizados do momento angular. Apesar desse modelo de Bohr ter os níveis de energia corretos, né, para o átomo de hidrogênio, ele tinha algumas dificuldades conceituais, como por exemplo, ele misturava conceitos clássicos com quânticos, né, não explicava a questão da emissão e absorção de fótons, não podia ser generalizado para átomos com muitos elétrons, fazia previsão errada das propriedades magnéticas do átomo de hidrogênio, né? E, e o pior de tudo, né, era que o elétron era uma partícula localizada, né? A gente sabia a velocidade e a posição ao mesmo tempo do elétron, que contradiz o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Então tinha alguns desses problemas aí para o modelo de Bohr, tá certo? E no que a gente propõe agora é resolver o átomo de hidrogênio usando a equação de Schrödinger, que a gente já viu, ela em uma dimensão, ela em três dimensões, tentar aplicar essa equação de Schrödinger pro átomo mais simples, que é um átomo de hidrogênio, tá certo? Que é um núcleo de um próton só e um elétron em torno desse núcleo, beleza? Como no caso lá do capítulo 39, a gente vai incluir também um movimento do núcleo, simplesmente mudando a massa para uma massa reduzida do elétron, tá certo? Então, como aqui é o átomo mais simples possível, é só um próton e um elétron, né? A gente não tem nêutrons, né? Não tem um núcleo com outras partículas além de um próton apenas, né? Isso é bom porque vai tirar os efeitos das forças nucleares, tá certo? Se fosse um átomo grande aqui, diferente do átomo de hidrogênio, a gente ia ter que adicionar alguns termos de força nuclear, né? E aqui não, aqui como é apenas um próton e um elétron, a gente só tem um termo de é, energia potencial elétrica, beleza? Então, o único potencial que tem na equação de Schrödinger é o potencial coulombiano, né? Que é 1 sobre 4πε0, negativo, né? Que multiplica o produto das cargas, que dá E ao quadrado, porque são cargas iguais, só muda o sinal, né? Sobre a distância, beleza? Esse é a energia potencial devido a essa interação aqui entre essas duas cargas, beleza? A gente está usando coordenadas esféricas por causa da própria natureza do átomo de hidrogênio, né? Se você pegar a simetria do problema, né? Se você pegar esse elétron e girar ele qualquer ponto aqui ao redor desse raio, pegar esse raio e girar aqui, ó, ele sempre vai dar o mesmo resultado, né? Independente da posição aqui. Então ele tem uma simetria esférica. É importante usar as coordenadas esféricas, tá certo? E as coordenadas esféricas estão aqui, ó, estão ilustradas aqui. O raio é a distância do elétron ao núcleo, beleza? Que é o centro. O núcleo está aqui no centro do nosso sistema, né? Que é um sistema cartesiano aqui, ó, x, y, z, e o centro também do sistema de coordenadas esféricas. Se você tem aqui esse plano mais bege aqui, ó, formado aí pelo o eixo z, tá certo? E a projeção aqui desse vetor r sobre o plano xy. Se você projetar esse vetor raio aqui, ó, sobre o plano xy, ele vai ficar projetado aqui. E aí essa projeção com o eixo z forma um plano, tá certo? Ó. O ângulo que esse plano faz com o eixo x é o φ, né? O ângulo que o raio aqui faz com o eixo z é o θ. E é isso. E esse aqui é as nossas coordenadas esféricas, né? Você consegue colocar esse elétron em qualquer ponto do espaço só usando r, θ e φ, beleza? E aí o seguinte, o r é dado por isso aqui, né? Em termos de
das coordenadas cartesianas, se usar o teorema de Pitágoras, o R é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, né? O nosso potencial vai ser esse aqui colombiano, como eu falei, beleza? E a gente vai supor que a nossa função de onda, a função de onda que a gente está procurando para esse elétron, ela pode ser divisível ela pode ser escrita dessa maneira, né? Como um produto de 3 funções para cada coordenada. Uma função r do raio, uma função θ do ângulo θ e uma função φ maiúsculo do ângulo φ. Tá certo? Eu estou deixando aqui para vocês alguns documentos que vão ajudar aí para vocês entenderem melhor como é que chega nessas equações aqui. O primeiro artigo que eu quero deixar aqui é esse aqui, ó. Dedução do Laplaciano em coordenadas esféricas, né? Do aluno Stanley Santiago Coelho, beleza? O que é isso aqui? Deixa eu explicar melhor isso aqui. A equação de Schrödinger tridimensional que a gente viu na aula passada, ela é formada pelo seguinte, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes esse termo aqui, ó, que são as somas das derivadas segundas em cada direção, né, do cartesiana, de x, de y e de z. A derivada segunda em x mais a derivada segunda da função em y, mais a derivada segunda da função em z. Então, a equação de Schrödinger é dada por isso, menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa da partícula, vezes esse termo entre parênteses aqui, ó. Isso aqui é chamado de Laplaciano, nesse caso aqui em coordenadas cartesianas, tá certo? Mais U de x, y, z, que é a energia potencial vezes a própria função tridimensional, é igual à energia total do estado vezes a função tridimensional. Então, isso é o que a gente tinha na aula passada, beleza? O que a gente vai fazer agora? Como a gente está usando coordenadas esféricas, a gente vai transformar essa equação numa equação em coordenadas esféricas também. Então, aqui no final vai ter uma energia vezes a função em coordenadas esféricas, vai ter uma energia potencial vezes a função em coordenadas esféricas, e esse Laplaciano, que está aqui em coordenadas cartesianas, tem que ser escrito em coordenadas esféricas. E aí que entra esse artigo aqui, ó, que ele deduz o Laplaciano em coordenadas esféricas a partir do Laplaciano que tinha ali naquela equação, beleza? Ó, ele parte, é um artigo longo, tá certo? Não é trabalhoso, na verdade, não vou dizer que não é, né? Trabalhoso sim. Até aqui o final, ó. No final ele chega esse valor aqui, ó, o Laplaciano de uma função em coordenadas esféricas é esse termozinho aqui, ó, que não é tão trivial, tá certo? Tem um artigo inteiro aqui com 14 páginas só mostrando de onde é que vem isso daqui, como é que chega a esse termo aqui. E aí, eu estou deixando também um outro artigo que mostra que tem o seguinte título, ó, Equação de Schrödinger, Resolução Analítica e Simulação para o Átomo de Hidrogênio, do Adriano Pilas Zeyman, Débora Spenassato e Neuza Oro. Eles são lá do Rio Grande do Sul, certo? Os dois primeiros, a Adriana e a Débora, são da FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande, e aqui a Neuza, ela é do Universidade de Passo Fundo, né? Então, eles fizeram esse artigo mostrando aí como é que eu consigo, partindo dessa equação de Schrödinger, que está aqui, ó, é a mesma equação que tem lá no livro, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, ele substituiu o m pelo μ, vezes o Laplaciano, agora em coordenadas esféricas, tá certo? Ó. Mais a função vezes o potencial vezes a própria função, igual a energia vezes a função. Então essa aqui é exatamente a equação 3D que a gente tinha lá na aula passada, beleza? Só que agora em coordenadas esféricas, né? E esse artigo ele mostra como é que sai dali, né? Faz algumas substituições, separação de variáveis e tal. Tudo aquilo que o livro joga aqui, ó. O livro está jogando aqui que a nossa função, ela é uma função que pode ser escrita dessa forma. Produto de 3 funções, uma para cada variável, né? Eles usam isso lá também, tá certo? Ó. Eles usam esse fato e aí eles substituem
na função, de modo que a gente consegue separar, tá aqui, ó, de modo que a gente consegue separar essa equação. A gente vai separando aqui, seguindo os passos que tem aqui no artigo, né? Eu não vou entrar nos detalhes, mas estou deixando aqui em anexo para você tirar suas dúvidas, né? E aí ele chega numa primeira equação, essa daqui, tá certo? Ele também chega nessa outra equação. Enfim, aqui ele vai mostrando todo o passo a passo, né? Ele mostra que essa equação resulta num exponencial, né? Aí ele vai fazendo separação, mudança de variáveis aqui e tal. Eu não vou entrar nos detalhes, tá certo? Mas ele mostra que essas funções do átomo de hidrogênio tem como solução as funções polinômios associados de Legendre, tá certo? Para a função em θ. Para a função em R, ela tem soluções às funções de Laguerre, funções que talvez vocês nunca viram na vida, né? E em φ são exponenciais, né? No final das contas, a função do átomo de hidrogênio é essa brincadeirinha aqui, ó. Daqui até aqui é a parte radial, são as funções de Laguerre. Aí tem daqui até aqui são os polinômios de Legendre e aqui é a exponencial. Então, assim, não é tão trivial chegar nessa solução. Eu estou deixando só para desencargo de consciência, para quem quiser se aprofundar, quiser de repente fazer um mestrado, chegar afiado lá, já tem tudo aqui na ponta da... Entendeu? Vai saber exatamente onde é que vem, como é que deduz. Não é obrigado você saber isso aqui, mas é bom pelo menos eu mostrar para você saber de onde vem, né? E o livro simplesmente joga aqui as equações, né? Essas 3 equações tem lá no artigo, beleza? Que eu estou deixando em anexo aqui. Então ele, partindo da equação de Schrödinger 3D, usando essa separação de variáveis, ele consegue chegar nessas 3 equações aqui, beleza? E essas 3 equações, elas conseguem entregar para a gente as mesmas energias do átomo de Bohr, tá certo? Do modelo de Bohr, né? Ou seja, o modelo de Bohr ele condizia com o resultado do átomo de hidrogênio aqui, só que lógico que ele, como a gente falou que ele tinha algumas contradições, né? Então, dado essas 3 equações aqui, né? A gente tem aqui a função, a equação para a parte radial, né? Não é tão trivial chegar nela, vocês já viram, né? Mas está aqui ela, né? Usando aqui a massa reduzida, né, o mR, e aqui aparece o termo de energia, tá certo? Então, a energia da partícula é devido à função radial, tá certo? Aqui em θ e em φ aparece aqui esse L e esse M, né? Esse ML aqui. Mais na frente a gente vai falar sobre essas letrinhas aí, tá certo? Aparece aqui também, ó. E um detalhe que para solucionar isso aqui a gente tem que obedecer algumas condições de contorno, né? Por exemplo, para raios grandes essa função tem que ir para zero, né? Que já que ela está confinada aqui próxima do núcleo, a partícula está aqui próxima, né? Quando esse R tender a infinito, a função tem que ir para zero, beleza? Distante demais do núcleo, ela não tem probabilidade de existir elétrons lá, né? E aí então ela tem que ir para zero quando R tender a infinito. Outra coisa que tem que acontecer é o seguinte, valores de θ e de φ não podem ser infinitos, eles têm que ser finitos, né? E periódicos. Então funções de R, de φ e de θ que é a função infinita, elas não são aceitáveis. E tem que ser periódica, por exemplo, ó, se você pegar o elétron aqui em cima e girar ele aqui, ó, para cá para baixo, né? A cada 2π, na verdade, girar um 360, se ele tá aqui, né, o elétron, se você girar 360 graus, ele volta para o mesmo ponto. Então essa função tem que ser periódica com 2π, concorda? Se o meu θ aqui é 30, quando chegar num θ 390, que é o 30 mais 360, quando ele der um giro de 360, tem que chegar no mesmo ponto. Ou seja, a função tem que ser periódica a cada 360 graus. Isso vale para o φ também. A cada giro completo, o elétron para no mesmo lugar, portanto a função ela tem que ser periódica
com esse giro completo aí, tá certo? Então essa é uma das condições para a função ser aceitável, né? Ó, nesse processo de procurar soluções que satisfazem essas equações aqui, a gente consegue encontrar os níveis de energia, tá certo? Lá na parte radial, como eu falei, né? Aqui, ó. E esses níveis de energia, eles são exatamente iguais aos apresentados no modelo de Bohr, né? Menos 13,60 eV sobre n ao quadrado, onde n é o número quântico principal, tá certo? Então essa análise de Schrödinger é bem diferente da análise do modelo de Bohr, né? E os dois concordam com os mesmos níveis de energia experimentais, né? Detectados experimentalmente, né? Só que a análise de Schrödinger explica muito mais aspectos do átomo de hidrogênio do que o modelo de Bohr. Lá no modelo de Bohr, a quantização do momento angular ele vinha do fato de que a função de onda tinha que caber dentro de uma órbita, né, fechada, bonitinha. A gente conseguia fazer essa quantização usando essa analogia, né? Aqui ele surge naturalmente, né? Lá no modelo de Bohr, a quantização do momento angular era surgia quase como sem nenhuma justificativa fundamental, né? Só que aqui na solução da equação de Schrödinger aparece naturalmente essas letrinhas, né? Esse L, esse M. E aí, por que acontece? Por que aparecem esses valores aí inteiros, né? São valores inteiros que aparecem lá na solução da equação de Schrödinger, né? E aí, isso é devido à quantização do momento angular, tá certo? E aí, ao fazermos aí as condições de contorno de que a função deve ser finita, né, em θ igual a zero e θ igual a π, então a gente consegue chegar aí no momento angular. Não sei se vocês lembram da definição de momento angular. Momento linear era a quantidade de movimento linear com a partícula tinha, né? Momento angular, lá na mecânica clássica, era a quantidade de movimento rotacional que uma partícula tinha, tá certo? Que um objeto tinha. Aqui é o análogo quântico, né? Que é intrínseco, tá certo? É complicado a gente fazer analogias clássicas para cá, né? Mas aparece esse momento angular e ele é quantizado, tá certo? Ele é quantizado e esse é o valor do momento angular. Momento angular orbital, né? Que seria o momento angular devido, classicamente falando, devido à rotação do elétron em torno do núcleo, tá certo? Seria raiz de L que multiplica L mais 1 vezes H cortado, onde o L varia de 0 até N menos 1, né? Onde esse N aqui é o número quântico principal. Beleza? Tudo isso aqui, esses valores vêm lá da solução da equação de Schrödinger, tá certo? Então, lá no modelo de Bohr, cada nível de energia correspondia a um momento angular, né? Aqui não. Aqui, um nível de energia, né, ele vai ter N diferentes momentos angulares, né? Tá certo? Não é, o modelo de Bohr não previa isso, tá certo? Se a gente pegar aqui, ó, o nível do estado fundamental do átomo de hidrogênio é 1, a energia para N igual a 1. Quando N for igual a 1, substitui 1 aqui, ó, 1 menos 1 dá 0. Então, o meu L vai variar de 0 a 0, ou seja, ele é só 0, né? Quando L é 0, se eu substituir o L aqui, ó, 0, que multiplica 0 mais 1, vai dar 0, vezes H cortado 0. Então, o momento angular orbital, nesse caso, é 0. Ou seja, para N igual a 1, né, quando a minha energia a energia do estado fundamental, quando está associada à energia do estado fundamental, o momento angular é 0, né? Não tem momento angular para o estado fundamental. E aí, isso não condiz com o modelo de Bohr, né? O modelo de Bohr, o elétron estava sempre se movimentando e ele sempre tinha um momento angular orbital. E aí, esse mesmo momento angular que a gente descobriu aqui que é quantizado, a gente pode também calcular a componente dele ao longo do eixo Z, por exemplo, né? Ao longo do eixo Z, esse eixo
que está na vertical aqui, ó. Esse é o eixo Z, né? A gente quer saber os valores desse momento angular ao longo dessa componente. Então a gente tem, se a gente fizer a condição de contorno de que a função φ tem que ser periódica ao longo, né, depois de uma rotação completa, a gente chega nessa equação aqui, ó, que é a componente z do momento angular, né, que é essa projeção do momento angular em si, que é esse vetor verde, ao longo do eixo z, certo? Essa projeção em z ela é ml vezes h cortado, onde esse ml é o número quântico magnético orbital, que varia de 0 a mais ou menos 1, mais ou menos 2, até mais ou menos L, né? Então, se por exemplo o meu L for igual a 1, ele vai ser menos 1, 0 e 1. Se o meu L for 2, o ml pode ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim por diante, tá certo? Varia do negativo até o positivo do L, beleza? De 1 em 1. E aqui tem uma figura mostrando um exemplo, né? Ó. Vamos pegar o exemplo em que o L é igual a 2, certo? Ó, L igual a 2. Quando o L for 2, o meu momento angular vai ter o módulo raiz quadrada de 2, que multiplica 2 mais 1 vezes h cortado. Isso aqui dá 2 vezes 3, que dá 6. Raiz de 6 é h cortado, né? Então, o módulo do momento angular é sempre esse aqui, ó. Não varia, né? Ele é constante. Então, ele é o mesmo ao longo desse círculo aqui, ó, né? Só que ele não tem todos os valores permitidos de ângulo, né? Aqui, ó, ele não pode ficar aqui no meio, ele só pode daqui saltar para cá, ou saltar para cá, ou para cá, ou para cá, né? Por quê? Porque a componente z também é quantizada, né? Então ela só pode ter esses valores aqui, ó, 2h cortado, que seria o LZ aqui, ó, a projeção é dada por isso, né, ó. Quando o L é 2, o meu ML varia de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, por exemplo, tem um máximo, que é o 2H cortado, né, 2H cortado, tá aqui em cima, ó. Quando o ML for 1, fica 1H cortado. Quando o ML 0, 0. Quando o ML é menos 1, fica menos H cortado. Quando é menos 2H cortado. Certo? Então, tem esses valores quantizados de projeção do momento angular no eixo Z. Beleza? E dá para a gente ver isso de uma outra forma, usando aí, fazendo a rotação em torno do eixo φ, do ângulo φ, né? Ó, você tem vários cones, né? Para cada projeção. Inclusive, quando a projeção é 0, você fica aqui com um disco, né? Em vez de um cone. Beleza? Então, esse ml é o número quântico magnético orbital, tá certo? Ele tem essa característica. O módulo dele é menor ou igual a L, tá certo? Variando naquele esquema que eu falei. Sempre variando de menos L a mais L, né? Passando pelo zero. Lembrando que isso aqui, pessoal, surge naturalmente da solução da equação de Schrödinger tridimensional em coordenadas esféricas para o átomo de hidrogênio, usando o potencial elétrico e aquelas condições de contorno lá que a gente já conversou, tá certo? Naturalmente aparecem esses númerozinhos lá. Como a gente vê aqui, ó, a componente z do momento angular é sempre menor que o próprio momento angular, né? O módulo do momento angular vai ser sempre maior. Certo? E aqui tem um ângulo mínimo que a gente pode calcular entre eles, ó, que é nesse máximo aqui, ó, de projeção, tem um ângulo mínimo entre os dois vetores que ele calcula aqui, ó. Nesse caso dá 35,3 graus, né? E aí ele explica por que que esse LZ nunca pode ser igual a L, né? Ele sempre é menor que o L. Se o LZ fosse igual a L, ou seja, se o meu momento angular fosse o próprio LZ, por exemplo, então esse momento angular estaria no eixo Z, significando que todo o movimento do elétron estaria fixo ao plano XY, né? Isso aí vem lá da mecânica clássica, né? Quando um momento angular orbital ele está localizado no eixo Z, significa então que a partícula está girando em torno do eixo XY, esse eixo horizontal aqui, né? Se isso fosse verdade, então
haveria uma certeza absoluta em Z, né? No eixo Z, eu saberia com certeza que o elétron estaria confinado num certo ponto do eixo Z. E isso daria uma certeza, uma incerteza zero na posição Z, né? E daria uma incerteza infinita no momento linear, né? Ao longo do eixo Z, tá certo? Na verdade eu falei diferente do que o livro fala aqui, ó. Na verdade, o momento linear em Z é que tem uma certeza total, né? A gente ia ter uma certeza total do momento linear ao longo do eixo Z. Seria zero, né? Porque assim, se o meu momento angular está todo no eixo Z, então a partícula está girando num plano aqui, ó, né? Então ela não tem momento linear no eixo Z. O momento linear em Z é zero e, portanto, ela tem uma certeza absoluta do momento linear. Ou seja, a incerteza no momento é zero e a incerteza na posição é infinita, né? Então a gente nunca ia poder localizar esses... Enfim, vai contra o princípio da incerteza de Heisenberg, por isso que então que esse LZ não pode ser igual a L, tá certo? Basicamente é isso. Essa coisa da incerteza na coordenada Z é impossível no caso de um estado localizado, né? Então, concluímos que não podemos determinar a direção de L com precisão, tá certo? Então, daqui vocês já viram que de onde vem aqueles números quânticos que a gente vê na química, né? Que a gente vê assim, meio que no decoreba, sem saber de onde vem, né? A gente tem aqui um número quântico o L, né? Tem o M e aparece o N também na quantização da energia, né? E aí esses três números quânticos, a gente lá na química a gente tendia simplesmente falar deles, né? Sem saber o que era, né? E aqui é o seguinte, ó. O L, por exemplo, esse número quântico orbital, por exemplo, aqui, ó, quando L é zero, isso corresponde ao estado S, L igual a 1, estado P, L igual a 2, estado D, e assim vai, ó, S, P, D, F, G, H, isso que a gente vê lá na química, né, 1s2, 2s2, 2p6 e tal, tá certo? Esses S, P, D, tudo isso aí corresponde aos L's, né, diferentes números quânticos orbitais aqui, tá certo? Aqui, ó, a gente vê que o N surge da condensação da energia, né? Então, a energia N é determinada pelo número quântico principal, né? De acordo com aquela equaçãozinha lá, de acordo com essa equação aqui, tá certo? Ó, a equação da energia é N, dada por esse valorzinho aqui, né? Que dá os mesmos valores do átomo de hidrogênio do modelo de Bohr. E o N surge da condensação, né? Ao longo aqui do raio, a gente consegue determinar as energias e o N ele é, portanto, esse número quântico principal. E aí o L vem da quantização do momento angular, né? O número quântico orbital. E tem um componente Z do momento angular, né? Geralmente o eixo Z, aparece esse número quântico magnético, né? ML, tá certo? E novamente, quando esses estados têm a mesma energia, mas números quânticos diferentes, são chamados de degenerados, né? Como a gente falou em aulas passadas aí. Então aqui, como eu falei, ó, os L's variando de 0 a 5 aqui, a gente tem os estados S, P, D, F e GH, né? E aí quando o N varia de 1 a 4 aqui, a gente tem a camada K, L, M, N, né? Toda aquela nomenclatura usada na química tem a ver com esses números quânticos. Então a camada K, né, a camada mais próxima do núcleo, é quando N igual a 1. A camada depois do K, né, camada L, é para N igual a 2, e assim vai, ó. E aqui a gente tem uma tabelinha com cada um desses números quânticos, os L's correspondentes, os números quânticos magnéticos aqui, e a notação espectroscópica, que é aquela lá que a gente usa na química, tá certo? Então aqui, ó, por exemplo, 3P, né? 3P. 3P, o 3 aqui da frente é o número quântico principal, né? Tá certo? Ó, corresponde à camada M. Aqui ela, ó, a camada M. Esses três aqui. O Pzinho corresponde aqui, ó, ao L igual a 1.
tá certo? Então, a gente tem aqui 3P, o L igual a 1, portanto, o ml varia de -1, 0 e 1, né? Como a gente já falou, tá certo? Então, aqui só uma para vocês conseguirem fazer um paralelo entre o que a gente está falando aqui e a química que vocês aprenderam lá no comecinho do curso, né? Aquela parte de essa notação espectroscópica aqui, tá certo? Ó, e para cada valor de N, diferentes valores de L correspondem a diferentes subcamadas, né? Então, por exemplo, a camada L é N igual a 2, né? N igual a 2, a gente tem dois valores de L possíveis, né? L e 0 e 1, né? Porque varia até N menos 1, né? Como N é 2, 2 menos 1, 1. Então, o meu L vai de 0 a 1. Então, eu tenho duas subcamadas dentro da camada L, tá certo? E são as subcamadas 2S e 2P, né? Aqui elas, 2S e 2P, tá certo? Então, tudo isso aqui é um paralelo com o que vocês já viram lá na química, tá certo? Tudo isso aqui vem da solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Então aqui vamos falar agora sobre a distribuição de probabilidade do elétron, né? Aqui nesse caso. Que lá no modelo de Bohr, o elétron era bonitinho, uma circunferência perfeitinha e tal, circundando o núcleo, né? E a gente já viu que isso é um erro do modelo de Bohr. E aqui não, aqui a equação de Schrödinger ela não vai me oferecer uma trajetória bonitinha, ela vai me oferecer uma distribuição de probabilidade, né? E aí a gente já tem a função de onda, né? Vocês viram que a função de onda é complicada, não é tão simples. Eu tenho no artigo aí em anexo, tá certo? Se vocês quiserem dar uma olhada. Mas depende daquelas funções lá complicadas que vocês nunca viram, né? Os polinômios as funções de Laguerre, polinômio de Legendre, tá certo? E a gente consegue, através dessas funções do átomo de hidrogênio, determinar as probabilidades, né? Então, se você, por exemplo, pegar uma pequena probabilidade de encontrar uma partícula dentro de um certo volume, ela vai ser módulo de π ao quadrado vezes o próprio volume, né? Isso vai dar o meu dp, a infinitesimal de probabilidade, tá certo? E de modo que, se você quiser, então, aí eu posso converter isso para coordenadas esféricas, ó. O dv vai dar isso aqui, né? É a área da casca esférica vezes a espessura do raio. E aí eu tenho que o meu PRDR, né, que é o elemento que eu tenho que integrar, né? Se eu integrar isso aqui tudo ao longo do raio, tem que dar 1, né? Eu tenho que encontrar o elétron dentro ao longo dessa integral aqui do raio variando de 0 a infinito, né? Tem que encontrar a partícula, né? É a integral do quadrado da função vezes o volume, ou desse termo todo aqui, ó, beleza? E aqui a gente tem algumas funções, né, para esse PR, para essa distribuição de probabilidade com a distância aqui, ó, a distância ele colocou em termos de A, onde esse A é o raio da menor órbita no modelo de Bohr, tá certo? Que é dado por esse valorzinho aqui, ó, que dá esse valor numérico. Tem vários gráficos aqui, mas os mais interessantes são esses aqui, ó. São os gráficos de distribuição de probabilidade tridimensionais, né, para as funções de onda esfericamente simétricas 1s, 2s, 3s do átomo de hidrogênio, né? 1s, 2s, 3s corresponde a n 1, 2 e 3, e o s, como a gente já viu, corresponde ao s L igual a 0. Então, são funções para o momento angular 0, né? E os números quânticos principais 1, 2 e 3, tá certo? A gente tem três funções bem simétricas para o átomo de hidrogênio. Aqui as camadas, ó. Essa região em azul são as regiões em que tem mais probabilidade de encontrar os elétrons, tá certo? E a gente tem vários tipos aqui, ó. Para um S, ml igual a 0, né? O 2S com ml igual a 0, o 2P com ml mais ou menos 1, a gente tem essa forma de probabilidade, e aí vai, ó. Todas essas figuras a gente via lá na química, e eu ficava me perguntando por que é assim, né? Por que acontece isso? Isso aqui tudo vem da equação de Schrödinger, né? Da solução daquela mesma equação lá
tridimensional, tá certo? Vem naturalmente daqui. Esse artigo que eu estou deixando em anexo, ele também tem uns gráficos aqui, ó, soluções numéricas, né, ó, para a função de θ e φ apenas, tá certo? Então tem aqui, ó, pro variando aqui, ele vai variando os números quânticos, ó. O n igual a 3, L igual a 2, M igual a 0. A gente tem esse gráfico aqui, ó, certo? Ó, bem diferenciado, né? E assim vai, ó, várias simulações aqui mostrando como que é o formato aí da função de distribuição de probabilidade, tá certo? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. A aula ficou um pouco longa, tá certo? Mas a gente conseguiu abordar aí direitinho, com calma, né? Na aula que vem a gente vai falar sobre o efeito Zeeman e sobre as regras de seleção. Eu estou deixando aqui uma atividade para vocês entregarem até o fim do semestre. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima aula.